para o Baiano no Ar. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Ainda sobre as informações do trânsito, no início do jornal, no início do Baiano no Ar, mostramos um gravíssimo acidente ontem na BA-099, perto da cidade de Conde, a 155 quilômetros de Salvador. O carro bateu, de frente com o ônibus. 2 pessoas morreram. Outro acidente aconteceu ontem em Itapetinga, sudoeste da Bahia, com uma caminhonete que levava integrantes da banda de Wesley dos Teclados. Uma dançarina morreu, outras 6 pessoas ficaram feridas. Quem tem mais detalhes sobre os acidentes e também sobre o balanço da Operação São João das Estradas Estaduais é a capitã Maria Aparecida, que é a minha convidada. Tudo bom, capitã? Muito obrigada pela presença aqui no seu Baiano no Ar. A gente quer falar sobre esses acidentes, né? Primeiro vamos fazer o balanço, né? Qual é o balanço da Polícia Rodoviária Estadual dessa Operação São João? Adriana, a Polícia Militar da Bahia, através do Batalhão de Polícia Rodoviária, realizou essa operação, ainda realiza, porque a nossa operação termina agora pela manhã. E não é um balanço muito satisfatório. Em relação ao ano passado, por exemplo? Em relação ao ano passado. Foi pior do que ano passado? Sim, o número de acidentes, embora tenha diminuído um pouco, mas nós tivemos acidentes gravíssimos. Mais vítimas, então? Mais vítimas e com vítimas fatais. Aumentou esse número de vítima fatal. Qual e por isso não nos alegra. Foram 10 vítimas fatais este ano em relação ao ano passado. Já contando com a de ontem, né? Já Itapetinga, contando com a de ontem. E também da BA-099. Sim, o ano passado foram 6 vítimas fatais e este ano 10. Só neste acidente na 099 nós tivemos 4. Né? Então, a maioria desses acidentes com vítimas fatais são acidentes com capotamento e com colisões frontais. O que significa dizer que a velocidade que está sendo imprimida é grande na rodovia. Eu falei 2 pessoas, me corrigiu, são 4 pessoas, então 4 pessoas morreram no acidente na BA-099, que um carro pequeno, né, bateu de frente com o ônibus, uma imagem assim, olha aí, você está vendo imagens, um acidente que um policial que nos deu entrevista disse que a imprudência dos motoristas está demais. Né? Neste caso aí, ou o motorista cochilou ou ele foi fazer uma ultrapassagem indevida. Foi o que o policial acabou falando em entrevista para o nosso repórter. Exatamente. A imprudência realmente é o principal motivo, né? Ou seja, sim, o homem poderia muito bem evitar, o homem que eu falo, homem e mulher, não o motorista, poderia evitar o acidente. Sim. A gente também, atrelado a tudo isso, Adriana, conta com esse número de condutores que não tem tanta habilidade para conduzir numa rodovia. E daí, numa ultrapassagem, né, ele não tem essa segurança de ultrapassagem. Qual é a idade média das pessoas, desses motoristas que acabam se envolvendo em acidentes? Vocês têm um relatório, uma base? Temos, a maioria jovens. Tudo primeira carteira, né? Quando é chamada que você tira logo a carteira, acho que já pode dirigir na rodovia. Essa falta de habilidade, né? Quem dirige bem na cidade, necessariamente pode não dirigir tão bem na rodovia. Eu dirijo e sei muito bem disso. Pois é. A rodovia é extremamente perigosa. A gente sabe disso. As ultrapassagens, elas precisam ser feitas realmente com segurança. Né? Neste caso desse acidente na BA-099, tem alguma informação já certa do que realmente poderia ter acontecido? Foram 2 sugestões, digamos assim, poderiam ter sido 2, ou ele dormiu, ou ele... Adriana, na verdade, o que a gente tem é o que os policiais encontraram ali, né? As pessoas já estavam mortas. Então, olha, o que a gente só tem, o estado do carro. Os dados foram fornecidos por pessoas que conheciam as vítimas e foram para o local. O que foi falado para os policiais? Que foi essa imprudência, né? Que houve uma ultrapassagem aí de frente. Foi uma ultrapassagem indevida. É uma curva esse trecho? Eu não tenho necessariamente esse dado para... Tá, mas pelo menos eu vejo que foi absurda, né? Exato, foi bem violenta. As imagens aí deste acidente que você vê agora, 4 pessoas morreram na BA-099, um carro pequeno bateu de frente com um caminhão. A capitã Maria Aparecida estava me contando que ontem, a questão da imprudência, né? Estava me contando que ela estava voltando para a cidade e foi fazer uma ultrapassagem, na frente dela tinham 2 carros, ela foi fazer a ultrapassagem e deu certo. O carro da frente, né? Sim. Não olhou que vinha um carro atrás fazendo a ultrapassagem, quase que a senhora se envolve em um acidente. Exatamente. Eu estava com meu filho e, na verdade, já estava na pista da esquerda. Já estava? Já estava. Quando eu tive que recuar, porque 2 veículos da frente indicaram e não deram aquele tempo. O tempo necessário para olhar para o retrovisor para ver se tinha um carro atrás. E era justamente o meu. Então, deu tempo de eu recuar,
e voltei para a pista da direita e permiti que eles fizessem a ultrapassagem e não tivemos nenhum problema. Neste caso, o que um cidadão, se tivesse acontecido comigo, eu poderia anotar a placa e como eu poderia denunciar uma infração dessas, eu estando atrás do carro? A gente pode também dar uma de policial e poder denunciar? Na verdade, quando se fala em crime, sim, a gente pode fazer essas infrações. É importante que o agente ele esteja presente para poder constatar isso. Então não vale a minha denúncia. Nem se eu tiver filmado no celular. As denúncias, elas são valiosas até para que a gente possa fazer atuações ali naquele local. São locais normalmente até proibidos, né? Então a gente pode atuar e servem como estatística para que no próximo feriado, por exemplo, a polícia ali coloque um posto avançado, né? Uma viatura avançada para fazer as devidas fiscalizações. Bom, na realidade, o outro motorista infrator realmente não vai poder ser punido apenas com uma denúncia, né? Resumindo, é bem isso. É porque a gente fica naquela dúvida entre a palavra de um, a palavra né? do outro. Agora, o que a senhora, como policial envolvida no trânsito, na polícia rodoviária estadual, o que pode ser feito para evitar tanta imprudência? Falamos também de outro acidente em Itapetinga, morreu uma dançarina da banda de Wesley dos Teclados. A dançarina morreu neste acidente também com uma caminhonete. Parece que não houve um outro veículo envolvido, né? Parece que o rapaz perdeu o controle mesmo do veículo, estava bastante ruim a estrada. Adriana, a gente fala sempre da questão das dicas de segurança, né? Sempre quando antecede um feriado, nós reiteramos as dicas que não são à toa, elas são realmente passadas para a comunidade para que todos possam se proteger. As polícias rodoviárias, elas não estarão em cada quilômetro da rodovia. E mesmo se estiverem fora do campo de visão, o motorista pode cometer infração. Então é importante que haja um comprometimento de todos. E quando a gente fala em comprometimento, a gente fala em ação. Não basta só comprometer sem fazer. É preciso realizar alguma coisa no trânsito, em prol de todos. Mas é o que a gente fala aqui, olha, eu falei tanto aqui, gente, vamos devagar. É o que mais se fala em toda festa que vai ter realmente um grande veículo, uma grande quantidade de veículos saindo. É um papel aqui da TV Itapuã, a gente, em todos os telejornais, a gente relembra da importância de ter prudência, mas não tem jeito. E cada ano, o número de acidentes, como a senhora falou, diminuiu em relação ao ano passado. Bem pequeno. Uma redução bem pequena, mínima, 2% apenas. O que não adiantou muito, porque o número de vítimas foi maior. Foi maior. Né? E a gente lembra também, Adriana, a questão da volta do feriado. Esses acidentes, a maioria deles aconteceu na volta do feriado. Então, se as dicas estão sendo lembradas na ida, elas não estão sendo lembradas na volta. E a volta do feriado é um período que todos voltam no mesmo dia. É onde os acidentes mais, na ida ou na volta? Exatamente. Pelo menos neste feriado nós tivemos os acidentes mais graves na volta do feriado. Nós temos na ida, mas na ida eles ainda estão com as dicas, vamos assim entender, mais frescas na cabeça. E aí se recordam de algumas informações. Mas no retorno todos querem chegar em casa mais cedo, porque na segunda vão trabalhar. Então todos vêm com pressa, né? E não adianta pressa no trânsito, a gente precisa ter paciência. É verdade que os acidentes, a maioria destes acidentes acontecem próximo da casa da pessoa, próximo da cidade da pessoa? Diz que as pessoas, quando está próximo de casa, aí já estou perto, aí relaxa. É verdade isso? Eu não tenho muito essa estatística, né, assim, em relação à proximidade da casa. Mas é importante dizer que o retorno ele é mais problemático. Então, pode ser até uma verdade, né? Indica que pode ser de fato que a pessoa relaxa próximo de casa e aí relaxa e não tem os devidos cuidados. Essa pressa para chegar, viu? É uma pressa que... Agora, o movimento hoje, na volta para casa, a operação termina hoje de manhã, a Operação São João da Polícia Rodoviária Estadual. A operação, sim. Mas os postos, claro. A gente diz o reforço. O reforço de policiamento, ele é retirado hoje, mas os postos de policiamento rodoviário permanecem ali e os policiais continuam atentos. Atentos que esse fluxo ainda permanece no dia de hoje. Tem muita gente voltando, realmente deixando para casa, voltar para casa hoje. Hoje. Quem está no interior, quer saber qual é a rodovia estadual hoje que mais preocupa a Polícia Rodoviária Estadual? Bom, algumas rodovias nos preocupam. Em relação ao São João, por exemplo, nós temos a BA-099... Que é onde teve acidente. Exatamente. Um acesso ali em Aracaju, Salvador, né? As pessoas estavam retornando de férias
né, desse recesso. Tristeza, né? Mas a gente tem a 099 com um grande fluxo de veículos, uma rodovia com boa pavimentação, uma rodovia onde os condutores imprimem uma velocidade grande. Daí a questão da imprudência, né? Nós temos algumas rodovias com problemas estruturais, de falta de acostamento, aquela rodovia muito frequentada e ali com um grande tráfego de veículos, que foi a rodovia que liga a Amargosa, né, a Mutuípe. Então, foi uma rodovia com muito tráfego e essas rodovias preocupam a gente nesse momento. Neste momento. Agora, existem outras que são em todo o estado, principalmente na região sudoeste, eu falo isso porque eu sou de lá. Em Vitória da Conquista, até aquela estrada, Vitória da Conquista, Brumado, nossa, o que tem de acidente? É porque, se for divulgar de fato os acidentes semanais, é de assustar, né? E realmente a imprudência ainda é o principal problema, né? Pois é. No estado nós estamos divididos, né? Nós temos uma rodovia, uma companhia independente de polícia rodoviária na sua região. Então, que faz a cobertura, né? Que faz o policiamento ostensivo naquelas rodovias e que busca garantir a segurança. Mas, como eu disse e reitero, as polícias rodoviárias não dão conta de tudo isso sozinha. Tem um policial em cada curva, não, então na hora que for a curva não faça uma ultrapassagem perigosa, vai olhar direitinho, tem que fazer a parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Porque fiscalização só não vai bastar não, viu gente? Você tem que, na hora que vai sair de casa agora, vai voltar para a sua cidade, não vai devagar mesmo, tá? Tenha cuidado, porque às vezes você é prudente, mas o outro não. Então, você tem que ter uma velocidade controlada para poder chegar em casa em paz. Obrigada, capitã. Muito obrigada. Infelizmente, com essas notícias, né? O número de mortes aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Obrigada pelas informações. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Daqui a pouquinho, então, a gente está falando mais sobre o trânsito aqui, principalmente da volta para casa, né? Tem atenção BA-099, tem atenção naquele trecho de Amargosa. São aí orientações que a capitã da Polícia Rodoviária Estadual passou para você e que vai servir para você tomar mais cuidado e atenção. Agora, 8h02, vamos falar com o Vinícius Cunha, que está na Avenida Bonocô. Vinícius.